Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso encontro semanal aqui no programa Mitologar. Estamos falando sobre mitologia africana e hoje nós vamos falar sobre o mito de Yansan. Bom, o que vai determinar sobre esse personagem mítico vai ser força, determinação e sabedoria. Nós sabemos que os personagens mitológicos, independente do seu tema, da sua natureza, de sua regionalidade, de sua escrita, eles tendem a nos mostrar, a nos ensinar determinadas coisas, acontecimentos, posicionamentos dentro da história da humanidade. No caso da mitologia africana, no qual nós estamos nos debruçando, alguns programas, vai mostrar exatamente sobre essa questão de como as qualidades humanas personificadas nessas divindades, elas podem nos ajudar a viver, nos ajudar a entender as condições da vida e transformá-las de maneira positiva. No caso de Yansan, quando nós falamos de força, determinação e sabedoria, vão ser o carro-chefe que vai determinar os acontecimentos, também o desenrolar da história, sobre como nós vemos este personagem dentro da cultura africana. Bom, sendo uma personagem mitológica, Yansan é a senhora dos ventos e tempestades, movimenta-se ora suave ou arrebatador. É fiel às suas convicções, uma guerreira que não foge às batalhas. O primeiro ponto que fica para nós nesse início de pensamento é não se abater, não se deixar levar pelos problemas, pelos acontecimentos que ora se contrapõem ou se predispõem sobre a nossa vida, nossos planos, acontecimentos. Não se deixa se abater. Conhecer essa divindade causa impacto e muita admiração em função de seu poder. A origem do mito Yansan. A filha de Iemanjá com Oxalá, Yansan é irmã de Oxum, Obá e Oxóssi. Seu nome tem origem na região e língua Urubá, sendo uma contração. O que é contração? Diminuição de uma frase, né? Contração de uma frase. Iá, Omo, Messan, que significa mãe dos 9 filhos. Então, Iá, Omo, Messan é Yansan, né? A contração de tudo isso, Yansan, mãe de 9 filhos. O seu desejo pela maternidade era tão imenso que lhe foi concedido gerar 9 herdeiros. Yansan também é largamente conhecida como Oiá, nome que deriva de um rio que corre na região da Nigéria, de mesmo nome, Odó-Oiá. Então nós vamos entendendo que a associação da territorialidade com a questão da maternidade, o próprio nome que se dá à divindade, né? Que a mãe de 9 filhos, isso significa que essa ideia, essa natureza da vida, da criação da vida, do arrebatamento da vida, da criação da vida, faz com que ela vai dando seus significados. Por que o seu nome é uma contração de um rio? O rio é gerador de vida. Lembra na mitologia egípcia que eu falei para vocês logo nos primeiros encontros, que o rio Nilo, ele é essencial para a existência do Egito? Alguns historiadores vão dizer que o Egito, ele é uma dádiva que é concedida pelo rio Nilo, pois sem água não há vida. Então logo essa associação de Yansan ao nome de um rio e logo mãe de 9 filhos é a associação direta da geração da vida, a promoção da vida, o surgimento da vida. Muito próximo, né? Yansan, ou Oiá, é aquela que transporta os humanos após a morte. Ela recebeu esta função de seu amigo Obaluaê, senhor da terra, da morte e da cura. Ela é responsável por levar o espírito desencarnado da terra, ou Aie, né, o nome em Urubá, para o céu, o Orum.
ou o mundo dos encantados. É Yansan que permite que os eguguns, né, o espírito de pessoas mortas, eguguns, né, caminhem entre os vivos, podendo até mesmo serem vistos e cultuados. Yansan possui o domínio das tempestades e dos fenômenos climáticos. Ela controla os ventos, as chuvas e trovões. Por isso, durante as grandes chuvas, é muito propício a saudação para a deusa guerreira. Ela, porém, não possui o controle dos raios, já que este elemento pertence a seu esposo Xangô. Yansan tem 2 maridos. Um deles é Ogum, o caçador. Um dia, ele estava na mata caçando quando avistou um búfalo e preparou-se para atacá-lo. Antes, porém, ele ficou observando de longe até perceber que o animal parou. Em seguida, abaixou a cabeça e se despiu da pele que usava. De dentro dessa saiu uma linda e graciosa mulher. Era a deusa guerreira que enrolou as peles do animal junto com seus chifres e o escondeu dentro de um formigueiro. Depois Yansan saiu caminhando em direção ao mercado. Ogum pegou suas roupas de búfalo, escondeu e foi encontrá-la. Ele ficou encantadíssimo com sua beleza e suntuosidade. Ela era maravilhosa, tinha vários adornos, como braceletes e colares. Além disso, usava um turbante magnífico. Ogum não resistiu e a pediu em casamento. Embora ela não tenha aceitado de primeira, acabou cedendo e se casando com o orixá guerreiro. Eles se davam muito bem, afinal Ogum é o senhor dos metais, e assim como Yansan, tem uma relação muito próxima com a guerra. Ambos trabalhavam juntos na forja, fabricando as ferramentas que ajudariam na construção do mundo. Nesse primeiro ponto, o primeiro marido, que é Ogum, Yansan vai aprender a arte da guerra, desenvolver a arte da guerra e da metalurgia. O que isso faz? Essa alusão da guerra e da metalurgia, se nós pegarmos a história geral da humanidade, nós sabemos que nos primórdios dos assentamentos dos povos, como Egito, Babilônia, medos e persas, assírios, cretenses, nos primeiros primórdios, a guerra em conquista de territórios para se assentar sobre outros povos estava acontecendo no Mediterrâneo. E à medida que vai se desenvolvendo a tecnologia do uso do metal para a guerra, você vai criando novos sistemas metalúrgicos de guerra, obviamente, para poder ser mais eficaz e mais forte contra os seus inimigos. Isso não é diferente no continente africano. No continente africano, neste mesmo período, nós podemos entender que, como a África era dividida em tribos, independente, com suas próprias crenças, com seus próprios líderes, não era diferente que uma tribo entrasse em guerra com outra na disputa do território. Óbvio, ganha aquele que tiver o maior número de exércitos e melhor equipado belicamente, mais bem armado. Não mudou. No mundo moderno, ganha a guerra ainda quem tem o maior poder bélico, maior poder de guerra, de artilharia, de matança em larga escala. Por isso que essa associação do Ogum com a Yansan nesse período da lutadora, da guerreira armamentista, daquela que cria, que ajuda junto com teu marido a criar, forjar armas e melhorar a tática de guerra. Bem, certa vez, Yansan e Ogum estavam forjando metais quando Xangô foi ver seu irmão a fim de encomendar armas para a guerra. Chegando lá, Xangô viu Yansan e ficou perdidamente apaixonado por ela. Foi então que os dois ficaram juntos e Yansan se tornou a rainha da coroa de Xangô. Yansan era a esposa preferida de Xangô. Eles se davam muito bem e costumavam trabalhar em equipe. Ele é o senhor da justiça e ela a rainha do clima. Yansan enviava seus ventos para limpar o mundo após as guerras, bem como também trovões para anunciar que os raios pertencentes a Xangô estavam próximos de chegar.
Yansan Oya aprendeu muito sobre a guerra com esses dois orixás, Xangô e Ogum. Por isso tornou-se divindade obstinada, que nada teme, nem mesmo a guerra. Ela sempre acompanha os guerreiros nas batalhas, pois não nasceu para ficar em casa. Então nós começamos a entender que nesse processo de personalização de uma divindade guerreira, ela traz consigo força, que é a primeira característica que eu falei para vocês lá no começo, né? Força. Obstinação, uma entidade obstinada que não para, que não se assenta, que não vive uma vida comum do sexo feminino. Se nós pensarmos um pouquinho, qual que é a natureza do sexo feminino hoje, de modo geral? Embora a sociedade esteja se alavancando, melhorando, mudando essa ideia, mas ainda persiste que a mulher, ela está dentro de casa, ela é calma, ela é aquela que governa o lar, que cuida da casa, que cozinha, que cuida da educação dos filhos, que governa o lar. Então isso é uma autoridade mais calma, mais maternal, mais tranquila, mais pacífica. E Yansan é totalmente o oposto disso. Ela é a contração de tudo isso, né? A contradição de tudo isso. Por quê? Porque ela não vai ser em nenhum momento classificada como aquela pessoa governante de um castelo, de um feudo, aonde ela se dispõe, né? Como na Idade Média, as mulheres vão tear, fazer tecidos, governar o castelo, escolher os empregados para trabalhar na casa, fiscalizar o trabalho doméstico dos empregados. Não, ela é guerreira. A força e a obstinação dessa mulher gera força e inspiração para aqueles que ouvem o mito a terem força e obstinidade também. A guerra exige isso, força e obstinidade, ser obstinado. E trazendo isso para a nossa vida, a nossa guerra no dia de hoje, no cotidiano. Quais são as batalhas que nós travamos no nosso dia a dia que exigem de nós força e sermos também obstinados? Problemas vão acontecer, situações adversas vão ocorrer a qualquer momento, em qualquer situação, sem aviso prévio. E aonde está a nossa força e obstinação para enfrentar essas coisas? Por isso que essa correlação do ser guerreiro de Yansan dentro de um obstinamento, né? Ela ter em mente o que quer, como quer e correr atrás para realizar seu intento. Sua autenticidade e identidade. Yansan é uma mulher majestosa, sem deixar de ser guerreira. Aprendemos com Yansan Oya a nos posicionar no mundo e a reivindicar nossos espaços. Ela também nos ensina que sempre a caminhar com cabeça erguida, com orgulho de sermos quem somos. Nesse primeiro trecho, nós vamos entendendo que ela vai dando dignidade ao ser humano, ensina o ser humano a ser digno. Nós vivemos uma situação de sociedade de indignidade. Mulher, pobre, negro, LGBT, deixa eu ver, o que mais? Favelado, desabrigado, né, o andarilho. Tudo isso gera a descaracterização do ser humano. E ela nos ajuda o quê? Independente de todas essas condições que muitas das vezes nós não somos responsáveis por isso, existe um ser humano. Existe uma pessoa dentro dessa classificação. Um humano que ri, que chora, que tem alegria, dor, que tem fome, sede, prazer, que dorme, que tem necessidades, que precisa ser dignificado pelo Estado. E quando eu falo Estado, eu falo país, dividido na União, no Estado, nos estados e municípios. A ajudar essas pessoas a encontrar nos seus espaços, aonde habitam, na sociedade onde está, local para dignidade, local para viver, local para se existir, resistir e coexistir com as pessoas. Yansan nos lembra que carregamos a força das guerreiras,
que vão para a batalha em condições de vencer suas lutas. Mesmo que as tempestades cruzem os nossos caminhos e por vezes sejam devastadoras, elas sempre passarão. Os trovões e as ventanias são Yansan brincando com seu poder e nos lembrando da força e da garra que habita dentro de cada um de nós. Na juventude, Yansan viajou por muitos reinos e foi a paixão de muitos reis, entre eles Exu, Oxóssi, Ogum, Logum-Edé. Para conviver com todos esses reis, a deusa se valeu de toda a sua inteligência e astúcia. Ela não viajou por todos esses reinos e conviveu com reis à toa. Ela tinha por objetivo aprender o máximo que pudesse sobre os reinos e conhecer melhor o universo. Com Ogum, ela aprendeu a manusear a espada e ganhou o direito de usá-la. Após esse feito da história de Yansan, ela viajou para o reino de Oxaguian e lá ele a ensinou a usar o escudo para se proteger dos ataques de inimigos, ganhando também o direito de usá-lo. Em sua jornada, Yansan conheceu Exu e com ele aprendeu tudo sobre fogo e sobre magia. Depois aprendeu com Oxóssi como caçar, como tirar a pele de um búfalo e como se transformar em um búfalo com a ajuda da magia que aprendeu de Exu. Então nós vamos entendendo que essa ideia de uma divindade que viaja, que caminha, que olha os reinos, que ultrapassa os limites geográficos de sua casa, ela busca aventuras. É o aventureiro, é aquele que nunca se deixa ser dominado pela rotina, pelas coisas rotineiras da vida. Está sempre buscando mais, está sempre querendo saber mais, está sempre querendo conhecer mais. E essa ânsia de querer conhecer, de querer saber, de querer ver, vai à luta. Segue, experimenta, prova, põe em prática. Aprendeu? Vamos para outro lugar. Vamos aprofundar o conhecimento. Vamos aprofundar as nossas experiências. Vamos fazer transformações. Vamos mudar realidades. Vamos mudar cenários. Mudar. Então o que acontece? No fim das contas, a sabedoria, que é o terceiro pilar deste personagem, nos inspira justamente a isso. Sabe aquele ditado? Só sei que nada sei? Esse só sei que nada sei, ele nos inspira a não ficarmos acomodados dentro do nosso micro-universo. Porque nós estamos imensamente inflados de um universo pequenininho, de um conhecimento limitado, ao qual nós achamos que já é o suficiente, que nós entendemos deste micro-universo que nós dominamos, achamos e acreditamos que dominamos, acreditamos e conhecemos o universo como um todo. Então, essa ideia de ir à luta, de conhecer, de desenvolver, de experienciar, nos ajuda a entender que quais são as coisas na nossa vida que nós temos que ser experienciados ainda. Quantos conhecimentos estão à nossa disposição para ser desbravados? Quantas experiências precisamos, desejamos e temos que ter na nossa vida para melhorar, para ser melhor, pessoalmente e coletivamente? Quais são os instrumentos que você utiliza, que você aprendeu, que você experienciou na sua existência até o presente momento? Como que você tem utilizado elas na melhoria da sua vida e da vida das pessoas que convivem com você? Partindo do micro-universo, que é a tua família, expandindo para a família exterior, que vai aumentando, o número de parentes, e depois a própria sociedade humana. Precisa de mais instrumentalização? Claro, a sociedade, nosso mundo é um mundo cosmológico, como eu falei, uma cosmologia imensa. E nós precisamos entender essa cosmologia, lançarmos de conhecimento, de instrumentos para conviver cada vez melhor com esse mundo multifacetado, de mil faces, de mil aparências, de mil significados, de mil pensamentos, para poder aperfeiçoar aquilo que não foi aperfeiçoado, melhorar o que não foi melhorado e aproveitar aquilo que já é perfeito. Nós vivemos uma sociedade em construção. E aí eu pergunto para você, a sua vida é em construção
ela está do jeito que você gostaria que fosse? Independente da condição que você esteja, casado, solteiro, divorciado, rico, pobre, mais ou menos, isso independente. A sua vida está mais ou menos dentro daquilo que você gostaria? Se não, você não está utilizando o teu conhecimento e dos instrumentos que você tem acumulado ao longo da sua vida para poder fazer mudanças. E pior, você também não se lança, não se aventura em conhecer novas coisas, experienciar novas realidades, botar em prática dessas novas experiências para ajudar a melhorar a tua vida. E muitas das vezes a nossa vida não melhora porque nós não trabalhamos no que nós chamamos de coletividade. Nós estamos acostumados à individualidade. A individualidade, ela gera uma ação pequena e momentânea. Ela não é permanente. Por que ela não é permanente? Geralmente a única pessoa que é alvo desta ação sou eu mesmo. Então ela tem um começo, meio e fim. Quando nós, nessa ânsia de força, de determinação, na busca de novos conheceres, de novas ferramentas, de novas estruturas, você agremia pessoas. E nessa agremiação você gera novas realidades que tendem a permanecer. E aí o que acontece? Ela vem até você e ela fica. Por quê? Porque ela não está atingindo apenas você. Ela atinge você e quantas outras pessoas mais que junto com você resolveram fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho, o mesmo pensamento, experienciar as mesmas coisas. Por isso que, de modo geral, os filósofos do mundo passado, os sociólogos, antropólogos, até mesmo os psicólogos do começo do século XX, eles sempre vão dizer que nós não somos ilhas, nós não somos autossuficientes, justamente por causa disso. Tudo que nós fazemos voltados para nós, individualmente, ela tem um começo, meio e fim. Tem uma ação, ela desenvolve essa ação e morre. Ela não frutifica. Por que ela não frutifica? Porque ela não evolui. A evolução se dá a partir do momento em que outras pessoas experienciam o que você está experienciando. Receba o que você está recebendo. Nós temos um exemplo muito comum hoje. Esse tempo atrás nós vimos, o padre Júlio Lancelotti foi honrado, com uma das honras que a República pode conceder ao cidadão brasileiro. Mas muito mais do que a honra de receber, é entender que o trabalho que esse homem, que esse padre, que esse religioso, ele se põe à frente. O trabalho de trabalhar dele, o trabalho de pastoral de rua, de lidar com as pessoas que são andarilhos, que são moradores de rua, que vivem na Cracolândia, que vivem nas ruas. Não importa qual seja a situação, não importa quem seja. Ele está levando dignidade, ele busca o seu conhecimento, se aventura na sua força, na sua determinação, no seu conhecimento e se aventura. E busca resultados. E esses resultados estão se multiplicando todos os dias porque a cada pessoa que é alvo da ação do Júlio Lancelotti, ele é multiplicado mais vezes em outras pessoas. E vai ser multiplicado todos os dias. Então este homem, ele sempre vai estar experienciando novas realidades. Ele sempre vai vendo novos floresceres. Ele sempre vai estar diante de novas dificuldades e ao mesmo tempo de novas vitórias. Ele está saboreando todos os dias o conhecimento e os resultados disso. E principalmente os resultados. Então não é à toa, quando uma pessoa recebe uma honra como essa, não é à toa. Por quê? Porque ele fez e acontece. Está agindo, está sendo protagonista da sua vida, no seu tempo, na sua história. É a mesma coisa que eu faço para você. Será que nós estamos sendo protagonistas no nosso tempo, na nossa história, no nosso momento? O que nós vamos deixar? Nós vamos passar. Hoje eu estou aqui diante de vocês. Eu estou utilizando do canal Pleiadianos com o programa Mitologar. Hoje eu estou deixando para vocês conhecimento, experiências. Eu vou passar. Uma hora o programa vai terminar. Uma hora vai acontecer alguma coisa, eu não vou ter mais material, sei lá. Às vezes o canal em si começa a não ter mais resposta, você acaba parando. Eu posso vir a não existir, posso infelizmente vir a falecer. Eu vou passar. Mas
o que está aqui diante da tela de vocês e tudo que vocês ouviram desde o primeiro programa, lá no dia 4 de março, se não estiver muito enganado, está dentro de vocês. Vocês viram, vocês ouviram, está dentro de vocês, está na mente de vocês, está no dia a dia de vocês. Aí fica a pergunta, como que eu tenho botado isso em prática? Como que eu tenho trabalhado isso? Como que essa ação de sair do ver e assistir para fazer e acontecer? E aí o que acontece? A imortalidade de um trabalho, meu, seu, ou de quem vier depois de nós, está justamente no quê? No experienciar, na força, na determinação, na sabedoria de querer buscar resultados. Bom, na história de Yansan é relatado que ela fez uma breve passagem pelo reino de Logun-Edé e a ele ensinou a pescar. Depois de conhecer esse jovem rei do universo da pesca, sua aventura ainda não havia terminado. Ela partiu com destino ao reino de Obaluaê e com os objetivos de conhecer seu próprio rosto e de descobrir os mistérios que a cercavam. Aprendeu a lidar com os mortos, né? No caso os eguns, né? Como eles falam, né? Mortos são eguns na língua africana, e como controlá-los. E depois de todas essas viagens, o próximo passo da história de Yansan foi decisivo, pois ela deixou para visitar o último reino, que é o de Xangô. Yansan acreditava que, como Xangô era o mais vaidoso dos reis, como ele iria aprender a viver ricamente. Ao chegar no reino do Deus do Trovão, ela aprendeu a amar da maneira mais verdadeira e sincera que existe e se apaixonou intensamente, como nunca poderia imaginar-se amando. Ele a ensinou como dominar os poderes dos raios e deu a ela o seu coração. A maior aventura que nós podemos ter é amar. Essa é a maior aventura, é a maior força, é o maior conhecimento, é a maior determinação. Por quê? Eu não preciso estar casado, eu não preciso ser esposa ou marido de alguém, eu não preciso ser namorado ou namorada de alguém. Eu posso amar as pessoas e ainda assim ser feliz. Eu lembro que a Aracy Balabanian, em uma das suas entrevistas, que ela foi assim, espetacular, Pedro Bial, né, que questionou que as mulheres que não casam, não criam filhos, são pessoas frustradas, que não produziram nada na vida. Ora, ela disse, não casei, não tive filhos, mas fui muito amada e amei muito. O que quer dizer isso? A força de amar, ela está em muitas situações, numa causa, numa ação beneficente, numa ONG, ajudar o teu vizinho da esquerda, da direita que passa necessidade, praticar o amor fraternal no teu vizinho, na tua vizinha. Seus parentes, às vezes um sobrinho perdeu o pai e a mãe, você adota o teu sobrinho como se fosse teu filho e dá a ele amor, carinho, dignidade. A praticar amor na vida das pessoas é a maior aventura, porque a maior recompensa não é, gente, só ser amado de volta. É saber que o que você fez diferença na vida de alguém. Que a sua ação mudou a realidade de alguém. E principalmente quando você vê se alguém se destacando, tendo sucesso, reproduzindo o que você fez nela, aí está a sua vitória. Você ensinou o maior tesouro que uma pessoa pode aprender de alguém, como amar alguém. E essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, porque no mundo moderno nós nos tornamos tão objetivos de coisa, de se tornar coisa, né? Se tornar uma peça de alguma coisa, um celular, uma televisão, um carro tem mais valor que o ser humano, que nós tornamos coisas. Nós esquecemos que o maior amor é nós mesmos. E lembro que por isso que eu nunca me canso de falar daquela frase do Cristo, da passagem que ele fala da mulher que não era judia, que se põe diante dele, clamando pela graça, pela bênção, e ele diz que ele não veio para ela. E ela clama obstinadamente que lhe a ajudasse. E ele diz, vá, porque a tua fé te salvou. O que é isso? É praticar amor na outra pessoa. É ensinar a outra pessoa a amar. Eu tenho certeza que essa pessoa nunca mais vai esquecer o que é amar e o que é praticar amar em outra pessoa.
E quem ama de verdade não espera o muito obrigado. O muito obrigado vem no amor que você recebe de volta. No amor que a pessoa pratica na outra pessoa que vier depois de você. Então essa é a maior de todas as aventuras. E infelizmente no mundo moderno é o que menos tem valor, é o que mais está sendo atacado, o que mais está sendo destruído. Por quê? Porque as pessoas querem enquadrar amor. Por exemplo, quando nós falamos de amor, nós sempre ligamos à família, né? Aí vem a família tradicional, pai, mãe, filhos. A família tradicional acabou, gente, há muito tempo. Ela foi superada. Por que ela foi superada? Os desafios do mundo moderno, contemporâneo, dos fins do século XX e o século XXI que estão aí, mostrou que pai, mãe e filho, isso tornou uma redundância. Hoje é mãe solteira, é pai solteiro, são irmãos que moram juntos, que não tem nem pai nem mãe, o pai e a mãe deu no pé, sabe a coisa que aconteceu, abandonou, vive os irmãos. Ou vive sobrinho com tio, neto com avó. 2 casais, seja homoafetivo masculino ou feminino, que adotam uma criança porque não tem pai, não tem mãe, está no orfanato, é família do mesmo jeito e vai ser criado como família do mesmo jeito. Então essa ideia de amor como família tradicional, ela ainda está enraizada, alicerçada numa pilastra que está ruindo dia a dia. Porque só pensarmos, se existem crianças abandonadas, porque uma família tradicional fracassou. O idealismo de família tradicional fracassou, caiu por terra, foi superada, foi vencida, naufragou. Então nós temos que entender essa ideia, né? Em vez de nós ficarmos brigando, temos que manter a família tradicional, vamos brigar para que essa família que vier no futuro se constituir pai e mãe, se mantenha, não venha se esfacelar, não venha se desmantelar-se. Ensiná-los no mundo moderno o que é ser família. E acolher toda e qualquer forma de amor familiar que viesse fazer. Porque, como eu falei, amor ainda é a maior aventura, é o maior desafio. Você amou hoje? Como que você amou? Como que você praticou o ato de amar? E praticar o ato de amar é muito mais do que tocar numa outra pessoa, é muito mais do que uma copulação, é muito mais do que um anel no dedo, é muito mais que uma certidão de casamento. Amar é a certeza de que o que eu estou fazendo na vida de uma pessoa, eu estou fazendo para torná-la melhor. E aí sim você vai entender, vai saborear, vai entender o significado de amar. Baseando-se na história de Ansan, não é uma surpresa que a vida se trata de uma grande aventura, na qual os riscos e os desafios são a melhor parte da história. Tendo a ser extrovertida, expansiva e transparente, ela não esconde o seu sentimento nem os seus anseios. Como amiga, é confiável e leal. O mito de Ansan, também conhecida como Oiá, é uma figura importante na região afro-brasileira, mas também é venerada em outras tradições religiosas afrodescendentes. Este mito tem raízes profundas nas religiões tradicionais africanas e é associado a diversos aspectos da psicologia e da sociologia. Então nós vamos entendendo que o ato de amar, esse ato de viver a vida, de se aventurar-se na vida, que a vida é uma aventura cheia de surpresas, ela nos dá as instrumentalizações para saber viver. Primeiro, não ficar conformado. O ser que é inconformado com as coisas é um ser feliz, porque ele sempre está buscando novidade, ele sempre está buscando desafio, ele sempre está buscando novas paixões. Ele nunca está contente com o que está vivendo atualmente. Ele é agradecido por aquilo que ele tem, mas ele não fica parado somente naquilo. Ele vai à frente, ele vai atrás, ele corre, ele vai atrás de novas aventuras, de novos desafios, de novos conhecimentos. E ele multiplica isso na vida das pessoas aos quais entram num caminho que ele vai perseguir. Seja ele ou ela que vai fazer esse caminho de aventurar-se a vida, de estar vivendo, de viver, de estar vivo, tem de fazer coisas que deixam marcas, que deixam resultados pelo caminho por onde ela passa, nas pessoas aos quais ela vai encontrar ao longo deste caminho. É óbvio que o arquétipo feminino é o guerreiro,
retratado como uma deusa guerreira, é associada às tempestades e ventos. Esse aspecto pode ser interpretado como um arquétipo de força, coragem, determinação, especialmente no contexto das religiões afro-brasileiras. Por que isso, gente? Lembre-se que lá, como cá, embora os cenários sejam outros, as dificuldades da vida sejam outras, ainda persiste dificuldades, persiste dúvidas, persiste necessidades. E os ventos, as tempestades, são exatamente as incertezas da vida. Os problemas, as dificuldades, as incertezas, que nós temos que ter força para encará-las. Yansan é uma dualidade que muitas vezes retrata como uma figura complexa, com características que podem ser interpretadas como contraditórias. Ela é tanto a senhora dos ventos e das tempestades, quanto uma figura maternal e amorosa. Isso pode refletir a dualidade inerente à natureza humana e à psicologia. Não é porque você é uma pessoa amorosa, não quer dizer que você seja uma pessoa voraz, uma pessoa feroz. Uma mãe que é mãe de verdade, ela é amável, amabilíssima, mas ela é feroz quando necessário, principalmente para defender teus filhos. E nós temos que ter ferocidades, todos nós temos que ter essa ferocidade em defender pessoas. E não necessariamente essas pessoas ligadas a nós por laços consanguíneos, não. Nós temos que ser ferozes em defender pessoas, sejam elas quais forem. Porque lembre-se, porque não é porque ela não tem seu sobrenome, não é porque ela não tem sua cor de pele, não tem sua cor de olhos, mas o sangue dela é vermelho igual o teu. Ela sorri e chora como você e eu. Ela sente fome e sono como eu e você. Então nós temos que lutar por essas pessoas, lutar pelo mundo melhor, lutar por uma sociedade melhor. A identidade cultural e religiosa do mito de Yansan, ela desempenha um papel fundamental na construção da identidade cultural e religiosa de muitas comunidades afrodescendentes, seja no Brasil e fora do Brasil e no mundo afora. Ela é uma figura central das cerimônias e práticas religiosas, unindo as pessoas em torno de uma crença comum. É óbvio, a religião ela serve para isso, ela nos une a uma crença comum. Mas essa crença comum ela não pode distorcer a realidade da vida. Voltando para o Júlio Lancelotti, existe uma religião que nos une. Quem é cristão católico comunga da mesma ideia, do mesmo pensamento que o padre Júlio Lancelotti. E ele utiliza dessa ideia, dessa verdade evangélica cristã, no caso católica, e ele volta toda a sua experiência, todo o seu ardor, toda a sua força, a sua determinação a quem mais precisa, a pessoas. As situações aos quais trazem dignidade às pessoas. Resistência e empoderamento. Yansan é frequentemente vista como uma deusa que representa a luta e a resistência, características que formam historicamente importantes para as comunidades afrodescendentes que enfrentaram a escravidão e a discriminação. Seu mito pode ser interpretado como uma fonte de empoderamento e inspiração para superar adversidades. Ainda hoje nós temos esse problema, de escravidão e discriminação. O mundo moderno não se livrou totalmente da escravidão e muito menos da discriminação. É discriminado por ser mulher, é discriminado por ser pobre, é discriminado por ser negro, é discriminado por não ser uma pessoa que segue o que a maioria segue e por aí vai. Um monte de coisas aí que geram discriminação. Então a luta continua, a luta não mudou. De lá para cá, muito pouca coisa mudou. O mundo melhorou em muitos aspectos? Melhorou em muitos aspectos. Mas outras coisas continuam igualzinho aos tempos do passado. Só você pensar um pouquinho e você vai saber quais são essas coisas. Resumidamente, o mito de Yansan desempenha um papel significativo na psicologia e sociologia das comunidades. Ela fornece uma base cultural e espiritual para a identidade, a resistência e a compreensão da dualidade humana. Além disso, é importante lembrar que as interpretações e significados associados a Yansan podem variar entre diferentes tradições religiosas e culturais, mas elas sempre vão trazer um significado puro, direto e objetivo. Logo, gente, quando nós falamos de objetividade de um mito, assim como todos os outros mitos, a objetividade sempre vai ser força, determinação e sabedoria desse personagem. Mulher tem força, tem determinação, tem sabedoria.
Homem tem força, tem determinação, tem sabedoria. Nós temos que saber utilizá-los. Temos que saber como botar em prática essa determinação. Não custa nada a gente arregaçar as mangas. O que custa é cruzar os braços. Porque enquanto o mundo está passando, você está ficando para trás, dia a dia. Menos humano, menos racional, com menos força, com menos sabedoria e com menos determinação. E aí o que acontece? Uma pessoa que para no tempo, ela é chacoalhada pelos ventos das incertezas e das dúvidas, e você só está sofrendo as ações desse tempo, porque você está de braços cruzados, você não tem conhecimento, você não tem força, você não tem determinação para fazer parar as coisas e enfrentá-las e mudá-las. Olhe para a sua realidade de vida. Você está enfrentando a sua realidade de vida? Você tem mudado a sua realidade? Mudado a realidade das pessoas que chegam até você? Ou você está parado, estagnado, sendo arrastado pelo vendaval da sua vida dia a dia? Dia a dia sendo cada vez menos do que o que você deveria ser. Isso é o que Yansan nos ensina. Sejamos mais, a todos os dias. Sejamos mais humanos, mais determinados, com mais força, com mais sabedoria e principalmente com mais felicidade, com mais alegria. Principalmente na alegria de viver e principalmente de viver como ser humano, de ser humano. Bem, meus queridos, peço desculpas a vocês pela minha voz, estou um pouco meio rouco. Esse tempo maluco, aqui na região do Vale do Paraíba, Vale Histórico Paulista, é um dia de 40 graus, outro de 15, chove, tempestades num dia, no outro dia está aquele sol de arrepiar, no outro dia está frio. Nós estamos nessa verdadeira montanha-russa climática, aí não há corpo, não há saúde que aguente essas oscilações bruscas. Minha voz, ela está pedindo socorro. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje sobre essa personagem mitológica Yansan. Foi um prazer estar com vocês. Um bom fim de semana. E semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.